Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula ao vivo. Hoje, o material de física, geradores e receptores. Esse material é voltado para a preparação do Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Ao assistir a aula, não esqueça de fazer anotações. Anotem tudo cuidadosamente. Verifiquem. Só um minuto, por favor. Anotem tudo detalhadamente. Caso precisem de ajuda e queiram fazer parte de nossos grupos de estudo, por favor, entre em contato conosco através de nossas redes sociais, do Instagram, do Lógica Online e também do nosso site logicaonline.com.br. Muito bem, dito isso, vamos começar o nosso estudo material de geradores. Na última aula, nós verificamos cuidadosamente relacionados a resistores e capacitores, mas é importante a gente falar de geradores. Em resumo, geradores são baterias. A expressão de um gerador, pelo menos a notação dele, sempre é colocada dessa forma. Você tem aqui um traço maior e um traço menor, e associado a ele você tem uma resistência Rzinho. A resistência associada a um gerador chama-se resistência interna. Para efeito de cálculo, nós devemos lembrar que isso aqui significa polo positivo, isso aqui significa polo negativo. E o sentido da corrente elétrica é sempre do polo negativo para o polo positivo. Associado a esse gerador, eu tenho uma resistência R. Isso aqui é o circuito mais simples que eu posso imaginar, o mais simples que eu posso colocar dentro de um resistor. Todo gerador ele tem isso aqui, chamada FEM. Esse FEM significa, nota aqui, esse FEM significa força eletromotriz. Gente, tem uma bateria, tem uma pilha aí perto de ti, né, que tu tirou do teclado, né? Me dá aí. Força eletromotriz. Para podermos entender alguns fundamentos de baterias, que no caso é o que nós estamos estudando, geradores, elas são utilizadas para várias coisas, para o nosso controle remoto, a bateria do nosso celular, todas elas são baterias, têm uma determinada força contra-eletromotriz. Observem esse exemplo aqui dessa bateria, uma bateria Duracell, e deixe-me verificar algo aqui. Aqui nela tem a voltagem nominal dessa bateria, não sei se vocês estão enxergando aqui. Está dizendo aqui que a voltagem dela é de 1,5 volts. Por exemplo, aqui, essa nossa bateria, que é essa bateria que eu estou utilizando aqui, ela tem uma FEM de 1,5 volts. A força contra-eletromotriz é a voltagem teórica dessa bateria, ou pelo menos que nós diríamos que é a voltagem nominal dela. Quando você liga a bateria no seu controle remoto, no mouse, no carrinho, qualquer coisa que você utilize essa pilha aqui, ela vai trabalhar com uma voltagem menor do que 1,5 volts. Isso aqui é o fundamento teórico dela, é a voltagem teórica dela. E, por causa dessa voltagem teórica da bateria, eu posso calcular algumas coisas relativas a esse circuito que eu escrevi aqui. Quando você tem, aqui você tem os terminais A e B. Entre o terminal A e B, eu tenho um gerador. E o que é gerador? O gerador é formado por duas coisas, uma bateria e uma resistência interna associada a ele. Isso aqui chama-se gerador. Associado a esse gerador, entre os pontos A e B, eu coloquei uma resistência R, uma resistência associada ao gerador. E a diferença entre os pontos A e B chama-se a DDP, do ponto A para o ponto B. Que fique claro, quando você tem um gerador, uma FEM, ela tem uma força contra-eletromotriz, e, portanto, ela vai ter uma determinada voltagem. Quando você coloca o gerador para funcionar, o teu circuito simples para funcionar, a voltagem que você vai utilizar necessariamente será uma voltagem menor. Mas, por enquanto, não vamos nos precipitar. Aprendemos nos itens anteriores, nos capítulos, que podemos calcular a potência de um circuito. Potência é igual a U multiplicado pelo I. Podemos descobrir também que potência é igual a R multiplicado por I ao quadrado. Quando você está associando tudo isso a um gerador, quando você está associando tudo isso a um gerador, você pode dizer que a potência gerada pelo gerador, não riam, tá? A potência gerada pelo gerador é igual a FEM
multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que efetivamente atravessa esse circuito. Isso aqui seria a potência elétrica total. Deixa eu anotar isso aqui, por favor. Felipe, boa tarde, tudo bem? Potência elétrica total. Quando você liga o gerador, ele vai para uma nova DDP. Essa DDP é uma voltagem menor. A fórmula, pelo menos a maneira como devo expressá-la, seria desse jeito. Potência igual a U multiplicado pelo I. Isso aqui seria a potência lançada. Por favor, vamos evitar o barulho aqui durante. Legal que ela fica com vergonha. A potência lançada. Essa potência lançada depende da DDP entre os terminais do circuito. E a potência dissipada, que a potência dissipada é a potência dissipada pela resistência interna, por essa resistência interna aqui, Rzinho, multiplicado por I ao quadrado. Portanto, baseado, isso aqui é potência dissipada. Deixa eu me anotar isso daqui. Portanto, significa que a potência total de um gerador, que podemos dizer que vai ser a potência gerada, a potência total, ou potência gerada, vai ser o quê? Vai ser a potência lançada mais a potência dissipada pelo nosso gerador. Não é muito complicado lembrar dessas relações. São bem simples, na verdade. Uma última coisa que eu vou falar, só para acabar aqui, é o que nós chamamos de rendimento de um gerador. O rendimento, apenas relembrando o que significa essa palavra, rendimento significa porcentagem, né? Por exemplo, tua mãe te deu R$100, tu gastou 80, significa que o rendimento foi 80 dividido por 8, ou seja, 80%. Você deu um prejuízo de 80% para ela, mais ou menos isso, tá? No caso, rendimento vai ser o quê? A razão entre o que nós chamamos de potência lançada dividido pela potência gerada, ou rendimento igual a U, a DDP, dividido pela Φ. Anotem tudo isso daqui, por favor, detalhadamente. Isso é muito importante para a gente entender os detalhes. Dito isso daqui, nós podemos entender o que significa a equação de um gerador e como é que ela se apresenta nos problemas. Deixa-me fazer um desenho aqui, por favor. Marcelo, tu acha que dá certo fazer uma promoção assim? Assista todas as aulas, compartilhe, comente e ganhe na sua casa as anotações originais do professor Henrique. Será que chama atenção? Não sei, porque se a pessoa vê a aula, ela já vai ter anotação, né? Não tem muito. É verdade, né? Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Então, vamos lá. Agora que nós entendemos isso daqui, vamos aplicar isso na definição. Definição é equação de um gerador. Circuito aberto.
Como eu falei anteriormente, um gerador é formado dessa forma. Aqui eu tenho os terminais A, aqui eu tenho o gerador, tem uma bateria, né, que tem uma determinada FEM, e aqui, associado ao nosso gerador, tem uma resistência interna. Esse aqui é o circuito do gerador, né? Resistência interna é resina. E aqui, entre eles, eu tenho uma resistência qualquer, ou somatório de resistências, uma resistência R. A equação de gerador entre o ponto A e o ponto B, desses caras aqui, resistência interna, aqui é a FEM do gerador, eu tenho uma DDP. É uma DDP bem simples. A equação, circuito simples, que é a equação de gerador, diz que a DDP de um gerador é igual a FEM menos a resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema. É bem direto, bem simples, tá bom? Só isso, tá? Vamos tentar aplicar isso em uma série de exercícios para ver se conseguimos entender um pouco melhor, tá bem? Só um minuto, por favor. Os queridos não são os melhores efeitos especiais, mas pelo menos dá para a gente entender. Consegue ler, Marcela, por favor? Consigo. Tá bom, não só isso, não é para ler, não, é só para ver se quero que seja meu controle de qualidade, tá bom? Então vamos lá, essa aqui é a questão, vou chamar de exemplo 1. Ele fala o seguinte: um gerador de força contra-eletromotriz é de força eletromotriz 120 volts, uma FEM de 120 volts, e uma resistência interna, Rzinho, de 2 ohm, ligado ao circuito externo, gera uma potência elétrica de 600 watts. Determine, letra A intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador, e letra B, a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Muito bem. Nesse caso específico aqui, é bem direto, não precisa fazer grandes desenhos, não. Ele falou para mim que esse gerador de uma força contra-eletromotriz, de força eletromotriz, perdão, de 120 volts, resistência interna 2, ligado ao circuito externo, gera uma potência de 600 watts. Se ele gera uma potência de 600 watts, isso aqui é a potência gerada. Vou até escrever aqui, fica mais fácil para a gente desenvolver. Isso aqui significa potência gerada. Essa potência gerada é bem aplicada, bem interessante. Aí ele pergunta na letra A: quanto que vale a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador? Potência gerada é igual a FEM do gerador multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa. A potência gerada é igual a quanto? 600 watts. Quanto que vale a FEM desse gerador? A FEM desse gerador vale 120 volts. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica vale I. I vai ser igual a quanto? 600 dividido por 120. Se a intensidade de corrente elétrica vai ser igual a 60 dividido por 2, igual a 5. 5 amperes. Letra B. Ele pergunta: a potência elétrica lançada no circuito. A potência elétrica lançada no circuito funciona da seguinte forma, apenas recapitulando aquilo que nós já estudamos, fazer um pequeno desenho aqui. Quando eu tenho um gerador, eu tenho uma bateria, aqui ó, polo positivo, polo negativo, respectivamente, eu tenho uma resistência interna associada a ele, aqui é a FEM, e eu tenho lá um R, onde R significa um resistor genérico que é associado ao sistema, bem tranquilo aqui. Entre esses pontos, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Porque isso aqui, olha, bateria com resistência interna é que forma o circuito de um gerador. Então, entre os pontos A e B, eu tenho uma DDP de A para B. Quando ele pergunta quanto que é a potência lançada no sistema, tem que ser a potência que depende dessa DDP, ou seja, da DDP, da voltagem, que efetivamente o gerador ele vai produzir. Lembre-se que quando eu fiz
meu raciocínio, falei dessa pilha aqui. Essa pilha ela tem 1,5 volts, mas isso aqui é a força contra eletromotriz, é a força eletromotriz dela, voltagem teórica. Quando eu ligo essa pilha ao circuito externo, ou seja, o meu controle remoto, ele vai produzir uma voltagem. Essa voltagem, pequeno spoiler, né? Ela é menor, ela é necessariamente menor que a força eletromotriz, a FEM. Quando ele pergunta quanto que a potência é lançada, é qual é a potência que o gerador vai produzir no circuito externo. Essa potência lançada depende da DDP produzida pelo gerador. É por isso que a potência lançada, a fórmula, pelo menos a maneira básica de colocar essa fórmula, é igual a U multiplicado pelo I. O problema dessa questão, na verdade, é que eu não tenho o valor dessa DDP, mas eu posso achar. Pela equação de um gerador, eu sei que U é igual a Φ menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. Então, essa DDP que atravessa esse gerador é igual a Φ, que vale quanto? 120 volts, menos a resistência interna, que é 2, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema, que é igual a 5 ampere. Então, essa DDP vai ser igual a quanto? 120 menos 10. Essa DDP vai ser igual a 110 volts. Então, terminando o cálculo, posso dizer que essa potência lançada é igual a DDP do sistema, que é 110, multiplicada pela intensidade de corrente elétrica do sistema, e continua sendo 5 ampere. Portanto, essa potência lançada seria igual a quanto? Seria igual a 110 vezes 5, que é 550 watts. Mas a pergunta ela não termina. Né? Ainda na letra B, ele fala: determine a potência elétrica no lançado do circuito, ok? E a potência dissipada. É fácil. É fácil. Eu sei que a potência total. Vou colocar aqui em cima, deixa eu subir só um pouquinho esse papel. Eu sei que a potência total de um sistema é igual à potência lançada mais a potência dissipada, que se perde na forma de calor. A potência total é a potência teórica. Ele falou lá no começo para mim que era de 600 watts. A potência lançada foi 550, portanto, a potência dissipada é igual a 50 watts. Lembre-se, a potência dissipada é a potência que é perdida durante o processo de produção de corrente elétrica. Normalmente, essa energia se perde por meio de efeito Joule. É bem simples, é bem tranquilo mesmo. Então, é dessa forma aqui. Bora fazer mais uma para verificar se nós entendemos? Vamos lá. Questão R78. Deixa eu colocar aqui esse papel. Só um minuto, por favor. Muito bem. Vamos lá. Um gerador, questão R78, esse aqui vai ser o nosso exemplo 2. Um gerador de Fem igual a E resistência interna Rzinho fornece energia a uma lâmpada L. A DDP nos terminais do gerador é igual a 100 volts e a corrente elétrica que o atravessa vale 1 ampere. Sendo o rendimento do gerador de 80%, calcule quanto que vale a Fem. Calcule quanto que vale a resistência interna. Passo número 1 é fazer o esboço do nosso gerador. O gerador sempre tem os terminais A e aqui tem os terminais B. E associado a ele, eu tenho uma bateria
que tem uma determinada FEM, e associada a essa bateria tem uma resistência interna resíduo. No caso específico, esse sistema, que é o circuito de gerador, ele está ligado a uma lâmpada. Uma lâmpada é uma resistência R. Está aqui a lâmpada. Beleza. O que mais que ele fala? Sim, ele fala que intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, lembre-se, o sentido da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? É igual a 1 ampere. E o rendimento dessa situação aqui todinha, ele falou que é de 80%. Aí ele pergunta, defina nessas condições quanto que vale a FEM, defina quanto que vale a resistência interna. Todo mundo entendeu esse desenho? Isso aqui é fundamental para a gente poder captar a mensagem, tá? Agora podemos fazer o cálculo. Ele deu rendimento. O que é rendimento? Rendimento é a razão entre DDP e FEM, ou seja, voltagem menor dividido pela voltagem maior. Voltagem nominal, perdão, voltagem real dividido pela voltagem nominal, ou teórica. O rendimento é 80%. Já falei 1000 vezes para vocês que 80% não existe. É 80 dividido por 100, que é igual a DDP do sistema, que vale... Ele falou que, lá no problema, que a DDP nos terminais do gerador, ou seja, entre os pontos A e B, a DDP dos pontos A e B é igual a 100 volts. Então aqui vai ser 100 dividido pela FEM. Como é que eu faço daqui? Aqui cancela. Bacana. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 8E igual a 10 vezes 100. Isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 1000. Essa FEM vai ser igual a quanto? Vai ser 1000 dividido por 8. Vou fazer esse cálculo aqui de cabeça, tá bom? 1000 dividido por 8. Isso aqui vai ser igual a 125 volts. Bacana. Então a primeira parte já está feita. A segunda parte, ele quer saber quanto que vale a resistência, aqui já foi a FEM, agora a resistência interna. Para a resistência interna, eu posso usar a equação do gerador. Essa equação do gerador vai ser igual a quanto? Essa equação do gerador... U é igual a FEM menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Quanto que vale a DDP? A DDP é 100 volts. A FEM do sistema vale 125, menos a resistência interna, que é sabe Deus, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, que é de 1 ampere. Então vai ficar menos R, é igual a quanto? 125 menos 100, menos 25. R vai ser igual a quanto? 25 ohms. Alguma dúvida aqui? Beleza, né? Para essa parte da aula, como o gerador é um assunto muito voltado para vestibular, a gente vai tentar aplicar e explicar cada detalhe nos exercícios. Então prestem muita atenção como vai ser feito isso. Não é complicado, mas tem que prestar atenção, tá bom? Muito bem. Próximo tópico. Vamos verificar agora o que significa curto-circuito em um gerador. Vamos lá. Só um minuto, por favor. Muito bem. Curto-circuito, normalmente quando a gente fala curto-circuito, o sentido é
do dia a dia, né, é algo explodindo, algo queimando. Ou como a gente fala no Amazonas aqui, papocou foi tudo, né? Mas não é esse sentido dentro de física. O sentido de física diz que curto-circuito é a intensidade de corrente elétrica máxima que pode passar dentro do sistema. Tá, Henrique. Como? O que isso tem a ver com a história? É simples, na verdade. Deixa-me desenhar de novo o circuito que estávamos ensinando para vocês a respeito de um gerador. Eu falei que dentro do gerador tem os terminais de um gerador, tem os terminais A e B do gerador, e o circuito do gerador você tem o gerador, que é a bateria, que tem uma determinada fé, e associado a ele tem uma resistência interna, a resistência associada ao gerador. Essa resistência interna, e isso aqui vai ter os terminais A e B. Normalmente, a gente coloca uma resistência aqui, uma resistência R. Agora, eu pergunto para você, nessa situação, o que ocorre? Nessa situação que ocorre, eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica aí, aqui vai passar uma corrente elétrica aí, entre os pontos A e B eu vou ter uma DDP de A para B. E por causa disso, a equação de gerador, a lei de Poulet, vai ser igual a quanto? U é igual a Φ menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, além das outras fórmulas que eu já ensinei anteriormente. Mas, se eu não tiver essa resistência bem aqui, se eu não tiver essa resistência aqui, se direto estiver ligado ponto A para o ponto B desse jeito aqui, aí eu vou ter um curto-circuito. Vou ter um curto-circuito porque eu tenho um contato, observe o que eu vou falar, porque eu tenho um contato direto entre os terminais do circuito gerador. De novo. A fita voltando, entendeu? É porque entre os pontos A e B eu tenho um contato direto entre os terminais do circuito gerador. Circuito gerador que, digamos que pode colocar um fio de resistência desprezível. Nessa situação, quando eu tenho esse curto-circuito, quanto que vale a DDP nesse caso? A DDP do ponto do A para o B, como está ligado direto, não tem diferença de potencial, elas são iguais. Então vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Como eu ensinei para vocês que na equação de gerador U igual a Φ menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, se eu sei que essa DDP vale zero, significa que vai ficar quanto? Vai ficar menos E é igual a menos R multiplicado pelo I, ou seja, Φ é igual a resistência multiplicado pelo I. Nessa situação, esse I vai se chamar, nós chamamos de ICC, que significa intensidade de corrente elétrica máxima. Intensidade de corrente elétrica máxima, ou para os íntimos, intensidade de curto-circuito. Desculpe ser repetitivo. Eu quero que fique bem claro para vocês que curto-circuito, fisicamente falando, não significa que o sistema queimou, ou que ou explodiu, ou alguma coisa assim. Curto-circuito significa apenas que os terminais A e B estão ligados diretamente. E por causa disso, a DDP entre os terminais A e B vale zero. Consequentemente, a intensidade que passa no sistema é a intensidade teórica máxima. Essa intensidade teórica máxima chama-se intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. Ficou claro? Nessa situação, a potência gerada vai ser necessariamente igual à potência dissipada. Vamos tentar aplicar nisso num exercício para ver como funciona isso? Vamos lá. Não, não é esse aqui. Peraí.
Está aqui. Ele fala bem assim. Isso aqui eu vou chamar de QR81 mesmo. Uma bateria de automóvel, ela tem FEM igual a 12 volts e resistência interna igual a 0,5 ohms. Determine a intensidade máxima de corrente elétrica que se pode obter dessa bateria. Eu vou desenhar, embora não seja necessário desenhar, eu vou colocar o que está sendo pedido aqui. Como eu já falei várias vezes, eu tenho os terminais A e B dentro de um circuito. E associado, eu tenho aqui uma bateria, polo positivo, polo negativo, com uma resistência interna associada também. Quando ele pergunta, determine a intensidade de corrente elétrica máxima, significa que não tem resistor nenhum entre os pontos A e B. Ou seja, eles estão ligados por um fio. Esse fio, ele tem uma resistência que nós chamamos de resistência infinita. Ficou claro? Bom, dito isso daqui, só um minuto rapidinho, por favor. Dito isso, o que significa? De novo, a equação do gerador é U igual a φ menos resistência interna multiplicado pelo I. Se está no máximo aqui, intensidade de corrente elétrica, que significa que esse U vale zero. Ou seja, φ é igual a resistência interna multiplicado pelo I. Nesse caso, a gente chama isso aqui de ICC, que é a intensidade de corrente elétrica máxima de curto-circuito. A pergunta do problema é quanto que vale esse ICC? Então é bem simples. ICC vai ser igual a quanto? φ dividido pela resistência interna. ICC vai ser igual a quanto? Quanto que vale φ? A φ vale 12 volts. E a resistência interna vale quanto? 0,5 ohms. Dividir por 0,5, senhores, significa multiplicar por 2. Então vai ficar 12 dividido por 0,5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 24 amperes. Intensidade de corrente elétrica bem alta. Vamos tentar aplicar nisso mais um exercício? Só um minuto aqui, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Questão R82. Deixa eu me desenhar esse circuito aqui pra gente, tá? Então aqui tem uma resistência interna associada. Nesse ponto. Aqui 2, aqui 1. E a princípio está ligada aqui essas chaves. Uma chave CH. No circuito esquematizado, o gerador ele tem uma força contra-eletromotriz, que ele fala aqui, uma força contra-eletromotriz de 18 volts e resistência interna igual a 1,5 ohm. O amperímetro e o voltímetro mostrados na figura são ideais. Estando a chave na posição CH, na posição 1, qual a leitura do amperímetro? Quando a chave está ligada aqui na posição 1, significa que o amperímetro, a definição é bem simples, tá bom? Amperímetro ideal, anotem por favor.
amperímetro ideal? Amperímetro ideal é aquele cuja resistência é nula, tá? A resistência necessariamente é igual a zero. Então, se ele está na chave 1 e a única coisa que está ligada a ele é o amperímetro, e o amperímetro, a resistência dele é nula, significa que é como se o ponto A daqui tivesse ligado com o ponto B daqui. Tá vendo? Gerador, resistência interna, portanto, isso aqui é terminal A, isso aqui é terminal B. Isso aqui deveria ser um circuito simples, mas não é, porque o amperímetro ele tem resistência nula. Isso aqui está em curto. Letra A. O sistema está em curto. O que significa isso? Equação do gerador. U, que é DDP, do sistema, é igual a φ menos resistência interna multiplicado pelo I. U vale zero, significa E igual a resistência interna multiplicado pelo I, onde isso aqui vai ser o ICC, intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. Fazendo o cálculo, eu tenho o ICC, é igual a quanto a φ. Quanto que vale a φ? 18 volts, dividido pela resistência interna. Quanto que vale a resistência interna? Vale 1,5 ohm. Então, esse ICC vai ser igual a quanto? Esse CC é igual a 18 dividido por 1,5. 18 dividido por 1,5. Isso aqui vai ser igual a 12 volts. Moleza, não é verdade? Na letra B, o que ele pede? Na letra B, ele pede que, seguinte, tá aqui. Com a chave na posição 2, qual vai ser a leitura do voltímetro? No um voltímetro ideal, a leitura, se ele estiver ligado aqui, olha. O voltímetro ideal, ele tem resistência, é óbvio mesmo. Mas só que no voltímetro ideal, ele não é percorrido por corrente elétrica. Deixa eu anotar isso, por favor. Voltímetro ideal não é percorrido por corrente elétrica. Obrigado, Melinda. Não é percorrido por corrente elétrica. Então, se nós usarmos a única equação que eu ensinei para vocês até agora, que U é igual a φ menos resistência interna multiplicado pelo I, eu tenho que lembrar que a intensidade de corrente elétrica que passa pelo voltímetro, quanto que ela vale? Ela vale zero. E zero multiplicado por alguma coisa é zero. Portanto, nessa situação, U é igual a φ. Como eu já sei que a φ é de 18 volts, portanto, a DDP vale quanto também? A DDP vale 18 volts. Ficou claro o que eu falei? Ficou claro o que eu escrevi? Dá vontade de se apaixonar, na verdade, Gersiane, por física? Dá nada. Com o tempo vai acontecer, tá bom? É que nem casamento arranjado, tá? Paixão vem com o tempo. Vamos lá. Bom, agora que nós entendemos como é que funciona um gerador, pelo menos a aplicação dele, acho que fica mais fácil nós relacionarmos o que significa curva de um gerador. Na verdade, é um gráfico de um gerador, né? Mas é mais chique falar curva, né? Vamos lá agora. Aí, Felipe, está gostando dessa aula, né? Que é muito bacana? Muito legal. Muito obrigado, Felipe. É muito importante. É.
Curva D1. Gerador. Baseado nisso, vocês perceberam que o gerador ele pode variar entre dois extremos, com uma DDP máxima e com uma intensidade de corrente elétrica máxima. Podemos escrever um gráfico bem simples, é bem interessante, observem aqui. É um gráfico de DDP pela intensidade de corrente elétrica. A curva de gerador, portanto, ela vai ter uma DDP máxima e vai ter uma intensidade de corrente elétrica máxima, que se chama intensidade de curto-circuito, e aqui se chama FEM. Se você ligar esses dois pontos, você tem, desculpe, ficou meio torto, mas a ideia é essa, né? Isso aqui é a curva de um gerador. Ela é chamada de curva de um gerador porque se você associar qualquer ponto aqui, você vai achar uma DDP e uma intensidade de corrente elétrica correspondente. E nos limites, quais limites? Quando a intensidade de corrente elétrica vale zero, eu tenho FEM máxima. E quando a intensidade de corrente elétrica de curto-circuito é máxima, a FEM vale zero. Essa é a consequência. Obviamente, a equação continua sendo a mesma, né? U é igual a FEM menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. É até bonito, na verdade. Agora, vamos tentar aplicar isso daqui em uma série de pequenos exercícios para mostrar algumas propriedades. Na verdade, só um que eu já quero explicar como é que funciona o gerador, tá bom? Vamos lá agora. Só modificar aqui. Isso aqui é só fazer uma modificação aqui, meninas. Só um minuto, por favor, tá bom? Bom, o importante é ter saúde, né? Observe a questão, vamos analisar aqui o que ele vai pedir nesse caso. Essa questão é a questão R83. Tem algumas observações aqui importantes. Tem esse gerador cuja curva característica é a reta dessa figura aí. Vocês observem que quando nós temos o gerador, deixa eu desenhar aqui um pequeno detalhe aqui para efeito de cálculo. Aqui dentro do gerador, você tem essas características aqui. Tem uma FEM, uma voltagem, e aqui uma intensidade de corrente elétrica que é dada em ampere. E você tem esses dois limites, de 10 e aqui é de 100 volts. Entre eles você forma essa reta aqui, que é a curva, que a gente chama de curva de gerador. Aí ele pergunta várias coisas. Na letra A ele pergunta, bem assim, quanto que vale a FEM? Quanto que vale a resistência interna desse gerador? Na letra B ele pergunta, quanto que vale a DDP dos terminais do gerador? Quando a intensidade de corrente elétrica é de 5 ampere.
E, finalmente, a letra C. Quanto que é a potência gerada por esse gerador nessas condições? Muito bem, vamos à letra A. Na letra A, a primeira coisa que a gente vai ter que determinar aqui é quanto que vale a FEM. A FEM é esse ponto aqui, tá bom? A FEM significa esse ponto mais alto aqui. Dentro desse ponto mais alto, significa que quando a intensidade de corrente elétrica vale zero, eu tenho a FEM, que é a voltagem máxima do sistema. Então a voltagem aqui é de quanto? 100 volts. A FEM, perdão. A FEM é de quanto? 100 volts. E quanto que vale a ICC? Isso aqui significa intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. É quando a DDP vale zero. Então a ICC vale quanto? Vale 10 amperes. Esses dois dados são importantes, porque primeiro nós já determinamos quanto que vale a FEM, que é essa aqui. A FEM vale 100 volts, tudo bem, está tudo tranquilo. Agora, quanto que vale a resistência interna? Eu sei que ICC é igual a FEM dividido pela resistência interna, conforme eu já tinha falado para vocês. Então, esse ICC vai ser igual a quanto? FEM dividido por 10 amperes. Esse ICC vale quanto? Vale 10 amperes. Respira. Beleza. Aqui. Agora, quanto que vale a... Opa, eu confundi aqui. Mas é o mesmo raciocínio, tá bom? Isso aqui é resistência interna. Resistência interna 10 ohm. Beleza. Letra B. Ele quer saber quanto que vale a DDP do circuito quando passa uma intensidade de corrente elétrica de 5 amperes. Utilize a equação do gerador. A equação do gerador é U é igual a FEM menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema. Ele quer saber essa situação aqui, pessoal. Ele quer saber o U quando a intensidade de corrente elétrica é igual a 5 amperes. Vocês estão entendendo? É uma situação intermediária. Vocês podem perceber que a DDP é um valor menor do que a FEM, porque quando eu ligo o gerador, coloco ele para funcionar associado a um resistor externo, ele sempre vai funcionar com uma voltagem menor, como a história daquela pilha que eu acabei de falar para vocês. Então, quanto que vale a DDP nesse caso? DDP nesse caso, a DDP do sistema, dos terminais, sabe Deus. Quanto que vale a FEM? A FEM é a voltagem teórica dele, que é de 100 volts, menos a resistência interna, que eu descobri que é 10 ohm, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema. Intensidade de corrente elétrica do sistema, nessa situação, é igual a 5 amperes. Então, se a DDP é igual a quanto? A DDP é igual a 100, menos 10 multiplicado por 5, que é 50. Então, a DDP do sistema é igual a quanto? DDP vai ser igual a 50 volts. Ainda não acabamos. A última pergunta que ele faz é qual é a potência gerada nessas ocasiões. O que é potência? Na verdade, a pergunta do problema é qual é a potência que o gerador lança, perdão, a potência lançada. Qual a potência lançada pelo gerador? A potência lançada pelo gerador é a potência que depende da DDP, da DDP dos terminais do gerador. Então vai ser a DDP do ponto A para o ponto B multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do sistema. A potência lançada nessas condições vai ser igual a quanto? Vai ser igual a DDP de A para B, que vale quanto? 50, multiplicado que eu atravesso nessas condições, que vale quanto? 5 amperes. Portanto, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 250 watts. Tudo bem? Beleza. Anotem aqui, por favor, só um minuto, por favor. Só um minuto. Beleza, então fechamos aqui. Bora pro próximo tópico, tá bom? Entendemos isso daqui, agora eu vou explicar o que significa um circuito simples. Só um minuto, por favor, deixa eu só ajeitar isso aqui.
Lei de Poulet. Circuito simples é aquele circuito que apresenta apenas um caminho para a corrente elétrica. É o circuito que eu tenho usado como exemplo para vocês para mostrar como funciona o sistema. Apenas relembrando, por favor, você tem os terminais de A e de B. Você tem uma bateria, que é o nosso gerador. Associado a ele, você tem uma resistência interna. Aqui é FEM e aqui é resistência interna. Você tem uma resistência, por exemplo, pode ser mais de uma, claro, uma resistência associada ao gerador. E você verifica que o sentido da corrente elétrica sempre do polo negativo para o polo positivo. Isso aqui é normal, isso aqui é nada espetacular. Começando aqui. O que eu estou dizendo é que quando você tem um circuito simples formado por um gerador e pelo receptor, você pode calcular diretamente a intensidade de corrente elétrica do sistema, por uma fórmula chamada lei de Poulet. Ele fala que a intensidade de corrente elétrica do sistema, intensidade nominal que passa por ele, é igual a φ dividido pelo somatório das resistências. Normalmente, quando a gente fala somatório das resistências, é φ dividido pela resistência interna, mais as outras resistências que estão associadas ao nosso circuito. Ficou claro que eu expliquei? Ficou claro que eu falei? Então, de novo, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Então, resistência interna mais, no caso aqui, a resistência desse cara, que é a resistência associada ao gerador. Então, deixa eu desenhar essa aqui, que isso aqui é importante. Esse somatório da resistência que estou falando aqui sempre vai ser a resistência equivalente de uma associação de resistores. Ana Paula, eu falo contigo às 13h30, tá bom? Estou terminando uma aula aqui, já passo para ti todo o feedback. Então, a resistência equivalente de uma associação de resistores. Eu vou passar para vocês agora uma série de vários exercícios para nós entendermos como é que funciona essa aplicação. Sinceramente, não é muito complicado, mas prestem atenção nos detalhes, tá bom? Vamos lá agora, só um minuto. Pronto. Ele fala bem assim, nessa questão. Um resistor de 2 ohm é ligado aos terminais de uma pilha de FEM igual a 1,5 volts e resistência interna de 0,5 ohms. Determine a intensidade de corrente elétrica que se estabelece no circuito. E também, olha, interessante, efeito Joule, ele quer saber a energia elétrica dissipada nesse resistor em 1 minuto. Tá bom,
Beleza. A primeira coisa que nós vamos fazer um esboço desse sistema, tá bom? Aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B, que são os terminais do nosso gerador, e aqui temos a nossa pilha, polo negativo, depois polo positivo, e associado a ele uma resistência interna, uma resistência Rzinho, uma determinada FEM. Essa FEM, ele já falou, fez o favor de falar para a gente quanto que vale. Essa FEM vale quanto? Isso aqui vale 1,5 volts, e essa resistência interna vale 0,5 ohm. Associado a ele falou, um resistor de 2 ohm, e é ligado aos terminais de uma pilha. Então, vamos colocar o resistor de 2 ohm, que está ligado aos terminais de nossa pilha. Ele quer saber, na pergunta do problema, a intensidade da corrente elétrica que se estabelece no circuito. Em primeiro lugar, o sentido da corrente elétrica, polo negativo para polo positivo, vai ser esse sentido aqui, bacana. E bem aqui eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica, ela vai nesse sentido, no caso específico no sentido horário. Bom, e agora? Agora eu vou descobrir quanto que vale a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica eu posso fazer direto esse cálculo. Esse cálculo eu posso fazer por lei de Poulet. Por quê? Porque a lei de Poulet, ela me diz que a intensidade de corrente elétrica de um sistema é igual a φ desse sistema dividido pelo somatório das resistências. Tomem cuidado. Quando a gente fala somatório das resistências, significa somatório das resistências equivalentes. Se for em série, soma. Se for em paralelo, é produto dividido pela soma, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores. Agora, quanto que vale essa intensidade de corrente elétrica? Quanto que vale a FEM? Essa FEM vale 1,5 volts. Dividido pelo somatório das resistências. Quais são as resistências que eu tenho aqui? Eu tenho a resistência interna, que é 0,5, em série com essa outra resistência do circuito externo, que é de 2 ohm. Então, essa intensidade de corrente elétrica, quanto que vai ser? Vai ser 1,5 dividido por 2,5. Essa intensidade de corrente elétrica aqui, vou colocar aqui embaixo, intensidade de corrente elétrica, vai ser igual a 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2,5, isso aqui vai ser igual a 0,6 ampere. Bacana. Na letra B, ele pergunta, quanto que vale a energia elétrica, quanto que vale a energia elétrica dissipada no resistor em 1 minuto? Quando ele fala dissipada no resistor, é dissipada no resistor que está ligado aos terminais da nossa associação. Respira, vamos lá, letra B. O que é energia elétrica? Energia elétrica é potência multiplicado pelo intervalo de tempo. E o que é essa potência? Essa potência aqui é igual, no caso, a potência dissipada por esse resistor. Então, é resistência multiplicado pelo I ao quadrado. Resistência do resistor multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, vai ficar como? Potência igual a quanto? Potência igual a resistência do resistor, que vale 2, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica do circuito, que no caso específico é 0,6 elevado ao quadrado. Essa potência vai ser igual a 2, multiplicado por 0,2 ao quadrado. 0,6 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,36. Essa potência, só essa potência, vai ser igual a 0,72 watts. Bom, agora que nós já sabemos isso aqui, ficou fácil. Quanto que vale a energia elétrica? A energia elétrica é igual à potência, que nós descobrimos agora, que é 0,72, multiplicado pelo intervalo de tempo. Ele falou que ele quer que resolva tudo em 1 minuto. Unidade de sistema internacional, a não ser que ele peça o contrário, é em segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos, então 0,72 multiplicado por 60. Então essa energia elétrica vai ser igual a quanto? 0,72 multiplicado por 60. Isso aqui vai ser igual a 43,2 joules. Muito fácil. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado na ladeira. Alguma dúvida, pessoal? Ficou tudo claro? Bora fazer mais uma, tá bom?
Já, próxima R85. Deixa eu me desenhar esse gerador aqui, que não dá para enxergar direito aqui. Um gerador. Só um minuto. Hoje está mais seco que o normal, minha garganta. Um gerador de FEM igual a 9 volts e resistência interna igual a 1 ohm está ligado aos resistores de resistências R1 igual a R2, que é igual a 2 ohm. Deixa eu me colocar esses dados aqui. 2 ohm, 2 ohm. Aqui a resistência interna é igual a 1 ohm. E essa FEM vale quanto? Essa FEM vale 9 volts. E resistência 3 igual a 4 ohm. Bacana. Qual a DDP no resistor de resistência R3? Qual a DDP no resistor de resistência R3 do sistema? Cara, a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é o seguinte: a intensidade de corrente elétrica é como uma corrente elétrica atravessa o circuito. Esse circuito sempre, não esqueça, sempre é do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então, colocando aqui, vai ficar como? Aqui é polo negativo, aqui é polo positivo, significa que esse aqui é o sentido da corrente elétrica. Então, isso aqui é um circuito simples. Ele não tem coisas em paralelo para complicar um pouco. Então, a intensidade de corrente elétrica que passa no resistor 3, que é a pergunta do problema, é a intensidade I. Então, para descobrir a DDP dele, é fácil. O DDP do resistor 3, quanto que vale? A DDP do resistor 3 é U igual a resistor 3 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que eu atravesso. Isso aqui nada demais. O problema é que eu não tenho a intensidade de corrente elétrica do sistema. Essa intensidade de corrente elétrica do sistema eu posso achar, é claro. Como? Eu posso achar por meio de lei de Poulet. Como é que eu faço isso daqui? Ficaria assim: intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? É igual a φ dividido pelo somatório. Opa, desculpa. Intensidade de corrente elétrica é igual a φ dividido pelo somatório das resistências. Intensidade de corrente elétrica é igual a φ. Quanto que vale essa φ? Essa φ está aqui, 9 volts, dividido pelo somatório das resistências. O somatório das resistências sempre é o somatório da resistência equivalente. No caso aqui, eu tenho essa resistência. Deixa eu me colocar aqui. Tenho essa resistência, tenho essa resistência, tenho essa e tenho essa. E nesse caso específico, estão todas em série. Consequentemente, é só somar. Resistores em série, a resistência equivalente é o somatório delas. Então vai ficar 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 4 é 9. Então, 9 ohm. Essa intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 ampere. Essa é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema. Essa é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema. Beleza. A DDP, portanto, que passa aqui no resistor 3, depende da resistência do resistor 3 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que eu atravesso. Então, a DDP, vou chamar de DDP3, é igual a resistência 3, que é igual a 4, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que eu atravesso, que é igual a 1 ampere. Então, essa DDP3 vai ser igual a quanto? Essa DDP3 vai ser igual a 4 multiplicado por 1, isso aqui vai ser igual a 4 volts. Felipe, já pensando, né, abandonar a medicina pela engenharia, né? Vendo esses exercícios bonitos, né? Sim. Muito bem. Próximo. Vamos fazer mais um, que é bem legal. Esse aqui eu vou ter que desenhar, tá? De novo. Tá bom? Só um minuto.
Deixa eu me desenhar aqui, por favor. Estou vendendo uma casa lá no Largo São Sebastião. Aí eu fui dar uma olhada lá, porque eu pensei em fazer o lógica ali. Vocês acreditam? Aí eu fui lá, todo serelepe, alegre, né? Perguntei, senhor, quanto custa essa casa para vender? Sabe quanto que era, Felipe? 1 milhão. Quase. 3 milhões de reais. Eu agradeci, né? Eu pensei, nem se eu tivesse 3 milhões de reais eu ia comprar uma casa. O pessoal é triste, né? 3 milhões de reais eu fujo do Brasil. Já, continuando aqui. No circuito da figura, com a chave CH na posição 1, tá aqui, chave CH na posição 1, CH na posição, deixa eu anotar tudo isso aqui, isso aqui é importante, né? CH na posição 1. O amperímetro, ele indica uma intensidade de corrente elétrica de 0,75 ampere. Passada a chave para a posição 2, passada a chave para a posição 2, o nosso mesmo amperímetro, ele passa a indicar uma intensidade de corrente elétrica igual a 0,6 ampere. Nessas condições, determine quanto que vale a força eletromotriz e também quanto que vale a resistência interna do nosso sistema. Na verdade, essa questão é bem simples mesmo. Situação número 1 significa a chave 1. Na chave 1, podemos escrever a equação de gerador. Intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? É igual a Φ dividido pelo somatório das resistências. Não esqueça que aqui tem uma intensidade de corrente elétrica, sempre do polo negativo para o polo positivo, claro. Passa por aqui, intensidade de corrente elétrica, passa por aqui, intensidade de corrente elétrica, passa por aqui, por esse resistor, e volta para cá até o nosso amperímetro ler. Então, as resistências que eu tenho na situação 1 vai ser a resistência Rzinha mais 3 ohm. A intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? 0,75. Então, 0,75 é igual a Φ dividido pelo R mais 3. Então, eu posso dizer que Φ é igual a 0,75 multiplicado por Rzinho mais 3. Vou deixar assim em suspense, tá? Para fazer para ficar mais chique, tá bom? Agora, quem é a chave 2? A chave 2 é o mesmo raciocínio. Vamos lá fazer. Intensidade de corrente elétrica, sempre do mesmo jeito, tá bom? A chave 2, a intensidade de corrente elétrica, vou até colocar outra cor aqui. Intensidade 1, vem para cá. Aí chega aqui, intensidade 1, passa por aqui, intensidade 1, passa por aqui. Eita, tem mais esse resistor. Passa por aqui, passa. Eita, mais um resistor. Ficou mais chique aqui agora. Intensidade 1 vai ser igual a quanto? Ele falou que é 0,6, que é igual a Φ, que vale, sabe Deus. Não esqueça que a Φ não muda, claro. Dividido pelo somatório das resistências, que vai ser o quê? Resistência interna mais essa resistência, tudo em série, né? Essa resistência mais essa resistência aqui. 2 mais 3, 5. Então, essa Φ vai ser igual a 0,6 multiplicado por Rzinho mais 5. Isso aqui é resolução do sistema de equações bem tranquilo, tá, senhores? Então, o que que eu tenho? Então, eu sei que isso aqui vai ser igual a Φ e sei que isso aqui vai ser igual a Φ também. Então, vai igualar. Regra do goleiro Bruno. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 0,75. Eu tenho certeza que alguém vai fazer algum questionamento na internet. 0,6 Rzinho mais 5. Propriedade distributiva aqui, tá bom?
0,6 Rzinho, mais 0,6 multiplicado por 5, 3. Agrupando os termos semelhantes, vai ficar 0,75. Fazendo o cálculo, vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 0,75 menos 0,6, que é 0,15, claro. E aqui é 0,75. Dividido por 0,15. 5 ohms, olha, legal. 5 ohms, acabou. Para descobrir a FEM, eu vou substituir na equação que eu achar mais bonitinha, tá bom? Eu vou substituir nessa daqui, tá? Então, FEM vai ser igual a quanto? FEM é igual a 0,6 multiplicado por Rzinho mais 5. Essa FEM vai ser igual a quanto? 0,6 multiplicado por 5 mais 5. Essa FEM vai ser igual a 0,6 multiplicado por 10. FEM vai ser igual a 6 volts. Mais fácil do que isso, Marcela? Só construir uma capela para casar. Só construir uma capela para casar. Meninas, não acreditem nisso, tá? O Rodrigo Hilbert é uma mentira, tá bom? Muito bem, pessoal. Ficou alguma dúvida naquilo que eu expliquei, naquilo que eu falei? Beleza. Eu passei para vocês e montei lá uma aula com uma série de exercícios com uma continuação desse assunto. Eu quero que vocês façam isso primeiro. Nossa aula hoje se divide em geradores e receptores. Receptores, eu resolvi fazer uma aula à parte. Nós vamos fazer, eu vou terminar de gravar e vou enviar para vocês estudarem. Eu mandei 2 listas de exercícios que já estão na plataforma. Façam elas e também verifiquem os gabaritos cuidadosamente. Esse assunto é fundamental para o vestibular da UEA. Costuma cair. Então, por favor, verifiquem tudo com todo cuidado. Deixa eu só parar a gravação aqui, por favor.